Então hoje os bispos negros inovadores vêm refletir sobre a mãe solteira e o papel que ela tem na educação dos filhos, nomeadamente na perspectiva com que os seus filhos crescem sob os tribunais. Vamos começar pelo princípio. A mãe solteira é uma mulher e a mulher é essencialmente um ser emocional. O homem será essencialmente um ser racional e a mulher essencialmente um ser emocional. Ora, o que é melhor? Nem uma coisa nem outra, quer dizer, são factos. O homem é essencialmente racional e a mulher é essencialmente emocional, são factos. Agora, qualquer uma destas situações pode ser bem aproveitada ou mal aproveitada, dependendo da maturidade, da inteligência, do coeficiente emocional, da experiência e da sensibilidade de cada um. Ora, quer o homem, quer a mulher podem se encontrar em posição positiva ou negativa relativamente ao eixo espiritual dos Y. O eixo espiritual dos Y lida com os valores humanos, com o bom ou o mau espírito, o bom ou o mau íntimo de cada um. Existe uma ideia pré-estabelecida de que a mulher é essencialmente doce, terna, madura, melhor enquanto ser humano, e de que o homem é bruto, é mau, é agressivo, encontra-se numa posição negativa relativamente ao eixo espiritual dos Y. Não tem um bom íntimo humano. Ora, esta é uma concepção onde se cai no erro de confundir a parte com o todo, que é uma tentação básica, primária e que acontece N vezes. O que é que acontecerá na vida real de facto? Acontece que temos homens que são evoluídos em termos humanos e temos homens que são menos evoluídos em termos humanos, são os tais analfabetos. E temos mulheres também que são evoluídas em termos humanos, são doces, de bom trato, amorosas, compreensivas, e temos mulheres que se encontram também em posição negativa relativamente ao eixo espiritual dos Y, que são conflituosas, que são imaturas, geram montes de confusão para elas e para toda a gente em seu redor. A concepção de que a mulher é essencialmente evoluída em relação ao eixo espiritual dos Y está errada porque confunde a parte com o todo, como eu já disse. Então vamos analisar então o caso das mães solteiras. No caso em que a mulher se encontra numa posição positiva relativamente ao eixo espiritual dos Y, acontece por vezes a mulher ligar-se com homens em posição negativa relativamente a esse mesmo eixo. E nesses casos estamos perante as mulheres que têm bom íntimo, que são amorosas, que são carinhosas, compreensivas, e o homem será aquilo que os brasileiros chamam de cafajeste, que não presta, etc. Mas aí temos metade dos casos. Depois temos outra metade dos casos em que a mulher realmente se encontra numa posição negativa relativamente ao eixo espiritual dos Y e se cruza com um homem que estará numa posição positiva relativamente ao mesmo eixo, em que então ele será a pessoa compreensiva, amorosa, cria o devido suporte familiar, o suporte para o bom entendimento familiar. Ora, acontece metade a cada caso. Tanto podemos ter a mulher mais evoluída em termos humanos do que o homem, como o homem mais evoluído em termos humanos do que a mulher. O que acontece com os tribunais é que eles tendem a confundir a parte com o todo. E atenção que estes casos aqui dividem-se 50-50. Ora, falando das mães solteiras, que é esse o tema de hoje, quando falamos de uma situação em que é a mulher que se encontra numa posição mais elevada relativamente ao eixo espiritual dos Y, é mais fácil para os tribunais, porque eles já partem do princípio que é assim.
Quando se trata do caso inverso, em que o homem é mais evoluído relativamente ao eixo espiritual dos Y, torna-se complicado para os tribunais. Porque os tribunais já partem do princípio que é ao contrário, e não assim. Sem qualquer rigor científico que o prove. É uma questão de preconceito. Ora, a mulher que se encontra em posição negativa relativamente ao eixo espiritual dos Y não é emocionalmente madura, não é espiritualmente evoluída e, portanto, cria montes de conflitos essencialmente para ela própria, é conflituosa nos relacionamentos, é egoísta, é egocêntrica, é mal criada muitas vezes e quando o caso chega a tribunal, a mulher, sendo essencialmente emocional, não vai apresentar ali grandes argumentos racionais. Estamos a falar da mulher que se encontra em posição negativa relativamente ao eixo espiritual dos Y. Quando nós procuramos fundamentos racionais, mas o que é que leva a mulher a tomar esta posição? E estou-me a referir a casos em que a mulher cria obstáculos a que o pai veja o filho, quando ao mesmo tempo diz ao filho: o teu pai nunca quis saber de ti. O teu pai nunca quis saber de ti, o teu pai não quer saber de ti, e passa a vida inteira a dizer isto ao filho, ao mesmo tempo em que frustra todas as tentativas do pai ver o seu filho. Quando isto chega a tribunal, a mulher, sendo emocional, vai apresentar montes de argumentos. E aqui os advogados também têm um papel importante, porque não chega ao juiz tanto a mensagem da mãe, mas a mensagem que o advogado faz passar. Sendo que o advogado nunca é culpabilizado, porque o tribunal refere-se sempre aos argumentos apresentados pelo advogado como os argumentos da mãe, porque o advogado está a representar a mãe. Nestes casos, a situação pode se tornar extremamente confusa. A mulher vai alegar montes de coisas, montes de mentiras, porque ela é emocional e encontra-se numa posição negativa relativamente ao eixo emocional. E quando se vai a ver, não existe ali nada que obste tanto fundamento, tanto rancor, tanto proibição, tanto do filho de estar com o pai, tanta mentira, não há nada. E muitas vezes os tribunais dizem assim: bem, mas para a mãe alegar todo este conjunto de coisas extremamente graves, alguma razão tem que existir. Não necessariamente. Não tem necessariamente que existir nenhuma razão importante, porque a mulher é essencialmente emocional. E a mulher age com base na sua percepção emocional do mundo. Portanto, a mãe solteira, para a mãe solteira a vida correu mal, por isso é que ela se tornou solteira. No caso em que a mulher se encontra numa posição positiva relativamente ao eixo espiritual dos Y, a mulher lida bem com o assunto, não obsta que o pai veja o filho, antes incentiva, e muitas vezes é o pai que não quer saber de facto. Agora, nos casos em que a mãe se encontra numa posição negativa relativamente ao eixo espiritual dos Y, acontece frequentemente o contrário. O pai quer ver a criança e a mãe obsta. E vai para o tribunal dizer que ele não quer saber e inventa montes de situações. Depois é uma questão de ter sorte, de ter testemunhas que a apoiem ou não. E é uma questão de ter sorte, de ter um advogado ou uma advogada que convença o juiz ou não. Também é uma questão de ter sorte que o juiz aceita aqueles argumentos ou não. E, portanto, tudo isto acaba muito por ser uma questão de sorte. Quando a situação chega aos tribunais, mais do que a verdade dos factos, é muito um jogo de sorte, é muito uma roleta russa. Sorte em ter um advogado que a acompanhe e que a apoie, sorte em ter familiares ou amigos que a apoiem na sua frustração emocional e que digam que ela é uma pessoa muito evoluída e vão testemunhar isso em tribunal. Sorte ou azar em que do lado do pai exista esse apoio também ou não. A mãe solteira, quando numa posição positiva relativamente ao eixo espiritual dos Y, não diz à criança todos os defeitos do pai, porque compreende que não é bom para a criança. Omite certos defeitos do pai.
explica à criança que os tribunais fizeram o melhor que puderam, é uma mãe compreensiva e tenta pôr água na fervura em vez de agravar as coisas. Pelo contrário, a mãe solteira, em posição negativa relativamente ao eixo espiritual dos Y, diz à criança o pior possível sobre o pai quando fala sobre o pai. A mãe solteira, em posição negativa relativamente ao eixo espiritual dos Y, diz à criança o pior dos tribunais quando fala dos tribunais. Para os tribunais portugueses, a regra é que a mulher tem sempre razão, mesmo quando não a tem. E, portanto, isto deveria levar com que a mulher fosse extremamente grata aos tribunais. Ela é quando é uma pessoa madura, quando se encontra numa posição positiva relativamente ao eixo espiritual dos Y. Mas quando se encontra numa posição negativa relativamente ao mesmo eixo, a mãe solteira, para quem a vida correu mal, fala mal do pai, fala mal dos tribunais, fala mal das amigas, fala mal da família, fala mal dos colegas de trabalho, fala mal tudo e mais alguma coisa. Porque a vida corre mal, mas ela não tem maturidade para perceber o porquê. Também não se interroga onde é que ela falhou, porque uma pessoa em terreno negativo relativamente ao eixo espiritual dos Y já é uma pessoa com uma autoestima bastante em baixo. E se essa pessoa se vai interrogar onde é que ela falhou, a sua autoestima corre o risco de afundar para níveis extremamente perigosos, até de sobrevivência da própria pessoa. Então a pessoa escolhe, se é que tem escolha, não se interrogar muito sobre onde é que falhou e manda as culpas todas para cima dos outros. Eu lembro-me, e eu vejo a minha própria mãe como uma pessoa que esteve numa posição negativa relativamente ao espiritual dos Y, não era uma pessoa madura, não era uma pessoa amorosa, carinhosa, era uma pessoa muito frustrada e com grandes problemas de autoestima. E a minha própria mãe sempre me falou muito mal do meu pai, quando falava, e sempre me falou muito mal dos tribunais. E eu comecei a pensar nisto aqui há dias. Que há dias estava em casa e comecei a pensar. Onde é que começou a má imagem que eu tenho dos tribunais? Dos advogados, dos procuradores, dos juízes? Onde é que isto começou? E quando eu fiz esta pergunta, automaticamente me veio à cabeça. Desde muito tenra idade. Minha mãe sempre falou muito mal do meu pai, dizendo que era ele que não queria saber de mim. Mais tarde vinha descobrir que não foi nada assim. E lembro-me de ir ao tribunal com ela, em Peniche. O tribunal antigo era ali no campo do Baluarte, ao pé da GNR, fazia esquina. E lembro-me de ir ao tribunal com ela algumas vezes. E ela até tinha lá uma amiga, e chegava lá, olá Helena e tal, tudo bem, não sei o quê. E mal essa amiga virava costas, ela começava logo a desancar nos tribunais. Isto não presta, justiça não funciona, pensão é muito baixa, etc, etc. Nunca mais se resolve isto, a justiça está parada,